Nessa vinheta vem a frase preparado para a aula de hoje. Essa é a melhor frase para a aula de hoje, tá? Vocês vieram preparados? Não? Assistiram alguma coisa sobre a aula de hoje? Assistiram? Não? Leram? Não? Então, boa sorte para vocês aí com os cálculos. Tá? A aula de hoje vai ser a nossa aula mais técnica, tá? Quando eu digo mais técnica, vai ser a nossa aula, provavelmente a nossa aula mais abstrata do curso todo, tá? Então, tenha muita paciência, tenha muita calma, preste muita atenção e faça muitas perguntas, tá bom? Você não entendeu, levanta o braço, pede para eu parar, tá? Porque hoje a gente vai retomar épsilons e deltas lá do limite, tá? Para a gente poder definir o que é uma integral. Então a gente vai fazer todo passo a passo para que você compreenda o que é uma integral. Mas aí a gente vai usar muitas ferramentas matemáticas na aula de hoje, tá bom? A gente vai precisar, por exemplo, teorema do valor médio. Quem é que lembra o que diz o teorema do valor médio? Se você tem uma função derivável em um certo intervalo, se eu coloquei derivável, já é contínua. Existe uma reta secante, então você sabe o coeficiente angular dessa reta secante e você garante que vai existir uma reta tangente com o C ali dentro desse intervalo, tal que essa reta tangente é paralela a essa reta secante. A gente vai precisar disso hoje, tá? O que é que você lembra da definição de limites? Que, dado epsilon maior que zero, você consegue encontrar um delta maior que zero, né? Tal que a diferença lá no domínio é menor do que delta, implica que a diferença na imagem é menor do que epsilon, tá? A gente vai precisar disso também hoje, tá? Outra coisa que a gente vai precisar hoje é o seguinte, pensar em coisas assim. Suponha que você tenha 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, e essa soma não para, tá? A gente consegue escrever isso de uma forma compacta? Ao invés de escrever tudo isso, a gente vai usar o que a gente chama de somatório, tá? Então, olha, nota que todos esses números são números pares, tá bom? Todos eles são pares. Então, vê se você concorda comigo. Isso tudo eu vou escrever da seguinte forma. Esse símbolo é um símbolo que a gente chama de símbolo de somatório, tá bom? Então, eu vou somar todos esses caras. Somar todos esses caras. Pensa comigo, você pode pensar que isso aí é um 2i, tá? Onde se esse i for 1, vai ser 2 vezes 1, 2. Se o i for 2, 2 vezes 2, 4. Se o i for 3, 2 vezes 3, 6. E assim vai indo. Então, esse i, ele está começando no 1. E se essa soma for infinita, ou se for até um certo n, suponha que vai até um certo n. Tá? Então, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso de uma forma finita. Termina. Se isso aqui é infinito, então eu vou acrescentar aqui na frente limite com n indo para o infinito. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então, essas notações que nós vamos utilizar hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Então, presta muita atenção. Se você perder um detalhezinho, a gente fica no meio do caminho. Então, o intuito da aula de hoje é falar da integral de Riemann, tá? Então, olha. Suponha que eu tenha esses 3 gráficos aí, tá?
O gráfico da primeira função é o gráfico de uma função modular, tá? Esse tipo de gráfico é típico daquele que é módulo de x menos alguma coisa, menos módulo de x menos alguma coisa, e você troca o sinal também do primeiro, vai dar um gráfico daquele tipo, tá? O segundo é típico de uma função constante, e o terceiro é típico de uma função afim, tá? E o que nós queremos pensar agora é fazer a seguinte conta. Qual é a área abaixo desses gráficos? A área limitada entre o gráfico e o eixo x, tá? Aí eu vou colocar esses três gráficos aqui. Suponha aqui o primeiro gráfico, que é uma coisa mais ou menos assim. Vou colocar aqui o segundo gráfico. É uma coisa assim. E o terceiro gráfico, que é uma função afim, é uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, eu te dei aqui uma função modular, eu te dei aqui uma função constante, e te dou aqui uma função afim. Aí eu te pergunto, se cai um problema desse para ti, teria dificuldade de você achar essa área? Não, por quê? Porque você conhece o que é um trapézio, né? A área do trapézio é a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Isso não é problema para a gente. Então, a única dificuldade seria determinar quem é esse cara, para poder descobrir quem é a base maior, quem é esse cara para descobrir quem é a base menor, e automaticamente teria a altura. Então, eu acho a área, tá? Então, isso não é difícil, tá? Esse caso, você só precisa me dizer quem é a função constante, que eu já vou saber automaticamente a altura, e você precisa me dizer o que parte do domínio tu queres. Então, eu vou ter a área de um retângulo. Então, é base vezes altura e acabou o problema, tá? Nesse caso aqui, é uma função afim, como não está saindo a partir da raiz, eu posso pensar também que é a área de um trapézio, tá? Ou você pode pensar na área de triângulo. Você pode pegar daqui até o final, calcula a área desse triângulo e pega esse triângulo pequenininho aqui. Pega o triângulo maior, subtrai do triângulo menor e acha a área desejada. Então, esses casos não são problemas, tá? Só que as funções todas, elas são compostas sempre por segmentos de reta? Não, pelo contrário, a maioria não é, né? Então, se alguém começou a pensar em áreas desse tipo, naturalmente vai se pensar em áreas que não são desse tipo, tá? Então, começa o problema. Então, o primeiro problema é uma função cúbica, tá? Quero determinar essa área. O que fazer? Aí você olha para lá. Tem alguma coisa que você conhece aí para conseguir resolver esse problema? Vou colocar esse gráfico aqui. Suponha que ele é mais ou menos assim. Tá, olha para cá. Então, a área que eu quero é essa região aqui. Projeta aqui o quadro, por favor. A área que eu quero é essa região, tá? Então, nota que se eu pego esse ponto, eu poderia pensar nessa área, que é uma área fácil, tá? A área desse retângulo é uma área fácil. Só que não é a área desejada, tá? Eu poderia pegar também esse ponto máximo aqui e calcular a área desse retângulo maior aqui. Só que também não é a resposta. Mas eu sei que a minha resposta está entre esse maior e esse menor, que a propósito é uma ferramenta muito boa que a gente vai utilizar lá na frente, tá? Mas nenhum dos dois resolve o meu problema, tá ok? Os meus problemas se resolvem quando eu tenho
retângulos. Se eu tiver retângulos, os meus problemas estão resolvidos, tá? O problema é que esses gráficos, eles não são lineares. Então, por não serem lineares, fica ruim achar retângulos deles, tá? Então, vamos para o nosso primeiro problema. Suponha que eu tenha a função quadrática, f de x igual a x quadrado, e eu quero que você determine para mim essa área, tá? Então, o cara que pensou nisso é esse cara, o Riemann. O Riemann foi o cara que pensou nisso, tá? O Riemann, se eu não me engano, ele morreu com 39 anos. E o cara revolucionou o cálculo, tá? O orientador dele, nada mais, nada menos, foi o Gauss. Esse Gauss que você já ouviu falar, tá? Então, o Gauss foi o orientador dele. Então, o Riemann, ele pensou em algo fantástico. Ele pensou assim, bem, a gente não sabe calcular áreas de coisas encurvadas, mas a gente sabe calcular áreas de retângulos, tá? E há muito tempo atrás, desde a Grécia, já se pensava num processo de exaustão, tá? Por exemplo, se você tivesse aqui uma circunferência, você poderia não saber calcular a área dela, mas você sabia calcular a área de um quadrado que está dentro da circunferência, tá? Aí o que era que se pensava? Bem, se eu pegar esse ponto aqui, eu posso começar a aumentar a área desse cara. Aí você tira esse cara e faz isso. Tá? Então, esse polígono inscrito aqui, ele já tem uma área mais perto da área da circunferência do que o quadrado. Tá? Então, você pode continuar esse processo. Ao invés de pegar esse lado, você apaga esse lado e faz isso. Então, você está se aproximando cada vez mais da área da circunferência. Então, é uma ideia semelhante a essa que o Riemann fez. Tá? Então, vamos ver o que foi que o Riemann pensou. Ele pensou o seguinte, ó. Vamos pegar o caso do x². Suponha que é o x². Suponha que eu quero fazer isso até um valor b, tá? Isso do 0 até o b. Aí o Riemann pensou o seguinte. Vamos pegar esse intervalo de 0 até b e vamos dividir ele em k partes, tá? Uma quantidade de k qualquer, tá bom? Então, vou dividir isso em k partes. Então, se eu pegar o ponto médio, eu estarei dividindo em duas partes. Se eu pegar o médio daqui, estarei dividindo em 4 partes. Tá? Se eu pegar médio, 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 eu vou estar dividindo em 8 partes. Tudo bem? Então, imagina que ele dividiu isso em k partes. Tá? Então, vamos dividir o intervalo 0b em k partes. Tá bom? Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Suponha que esse aqui seja o intervalo 0b, sai daqui do 0, vai até o ponto b, tá? Se está dividindo em k partes, qual é o tamanho desse pedaço aqui mesmo? Esse tamanho que vai de 0 até b, qual é o tamanho? Integral é fantástico, que atrai todo mundo, né? Qual é esse tamanho? Olha para cá. Esse tamanho é b, tá? Esse tamanho é b. Eu vou dividir isso em k partes. Cada parte vai ter que tamanho? b sobre k. Tá? Se fossem duas partes, seria a metade de b e a metade de b. Como eu estou dividindo em k partes, cada tamanho vai ter b sobre k. Tá? Então, eu vou cortar aqui b sobre k. Tá bom? Mais um pedaço será 2b sobre k. Ok? Mais um pedacinho,
vai ser 3b sobre k. Tudo bem? Tá? Até quando eu chegar no final vai ser o quê? Vai ser kb sobre k. Aí cancela o k com o k, eu vou chegar no ponto B. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Então, o B, ele é kb sobre k. Tá? Onde esse k é um número natural. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, eu estou pegando o intervalo e dividindo em pedaços. Tá? Agora a gente faz o seguinte. Cada intervalo desse tem uma certa largura, não tem? Qual é a largura desse intervalo mesmo? O tamanho do intervalo é quanto? Eu saí do zero e fui até b sobre k. Qual é esse tamanho? B sobre k. Então, todos os intervalos têm o mesmo tamanho, que é b sobre k. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, qualquer intervalo desse tem um tamanho. E esse tamanho é b sobre k. Tá? O Riemann pensou o seguinte, olha. Coloca bem aqui um retângulo. Tá? Tá aí o retângulo. Aí você pode se perguntar, que retângulo? Aí o Riemann pensou assim, vamos fazer de duas formas. Primeiro, coloca o retângulo de forma que o primeiro toque dele vai ser a altura. Tá? Então, quem foi que tocou primeiro? Foi a imagem inferior. O cara aqui do lado esquerdo foi o qual tocou. Então, tocou, faz esse retângulo. Tá? E depois você pensa o seguinte, você pega o extremo à direita, que seria esse retângulo bem aqui. Tá bom? Mas a gente não vai olhar para esse aqui ainda, a gente vai olhar só para esse de baixo. Tá bom? Forma esse retângulo. Aí o Riemann pensou, bem, se forma esse retângulo, aqui na lateral também vai formar um retângulo. Que vai ser esse aqui. Tá? Beleza? Então você faz a mesma coisa aqui. Pega esse cara, vai formar esse retângulo. De forma que você consegue desenhar todos esses retângulos. Você concorda que esses retângulos eles quase preenchem a área abaixo dessa curva? Eles nunca preenchem. Quase preenchem. Nota que está sobrando tipo um triângulo aqui. Não é um triângulo, tá? Porque é encurvado, o que seria a hipotenusa. Tá bom? Então, eu tenho esses retângulos. Eu vou dar nome a esses retângulos. Esse primeiro aqui, existe retângulo aqui? Nesse primeiro? A imagem do x² no zero é 0. Então, qual é a altura desse retângulo se tivesse? 0. Então, eu não tenho retângulo aí no início. Tá? Então, vamos pegar todos esses retângulos. Então, eu vou calcular a área de cada um dos retângulos. E vou chamar, por exemplo, de retângulo 1. O retângulo 1 seria o primeiro que existisse aqui. Só que a área dele é 0, porque a altura dele é 0. Tá? Então, a área desse retângulo é 0. O retângulo 2, que é o próximo aqui. Tá? Esse próximo, tá aí ele. Dá para enxergar? Tá. Esse retângulo pequenininho aqui. Qual será a área desse retângulo? Vamos pensar. Como calcula a mesma área de um retângulo? É a base vezes a altura. A base é padrão, é b sobre k. Tá? Então, é base, b sobre k, vezes a altura. Quem é a altura desse retângulo? Quem é a altura? Deixa eu desenhar para cá. Esse retângulo que você não está enxergando direito lá, eu vou ampliar aqui. Tá? Tá aqui ele. É esse cara. Tá? Imagina que eu ampliei. E o outro é só essa linha aqui.
Está aqui o retângulo, tá bom? Eu preciso dizer quem é essa altura. O que é essa altura? Esse ponto aqui, ele não é o B sobre K? Sim ou não? Então, essa altura não é a imagem do B sobre K? Tá? Então, essa altura é F de B sobre K. Mas quem é a função? Não é x ao quadrado? Então, é B sobre K ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é B quadrado, K ao quadrado. Isso é a altura. B quadrado sobre K quadrado. Tudo bem? Vou continuar a ampliação aqui. E isso aqui é a imagem dele. É B quadrado sobre K ao quadrado. Então, eu já sei... Então, já sei quem é a altura aqui. É B quadrado sobre K ao quadrado. Agora, eu faço a multiplicação aqui. Então, essa área é B ao cubo sobre K ao cubo. Tudo bem? Essa é a área do segundo retângulo. Vamos para a área do terceiro retângulo. O terceiro retângulo está bem aqui. Está aqui o terceiro retângulo, tá? Diga. Porque a função é x ao quadrado. A função é x ao quadrado, então eu tenho que calcular f de b sobre k. Então pega b sobre k e leva ao quadrado, tá bom? Muito bem. Então, esse ponto aqui é o b sobre k. O próximo ponto, quem é? O primeiro é b sobre k, o segundo é 2b sobre k. Então, esse carinha bem aqui é 2b sobre k. Aparece aí? Aparece. Esse carinha aqui é 2b sobre k. Tá? Tenho que calcular a área desse retângulo. Esse seria o meu terceiro retângulo. Tá? Então, a área do cara que seria o meu terceiro retângulo vai ser o quê? A base, que é padrão, a base sempre vai ser o tamanho b sobre k. Tá? Então, é base vezes a altura. O que é a altura? É a imagem da função. A imagem de quem? A imagem do 2b sobre k. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Deixa eu colocar aqui. Essa aqui é o meu zoom. Está aqui o próximo retângulo, para quem não está entendendo. Esse carinha é o b sobre k, esse carinha é o 2b sobre k. E o retângulo agora que eu quero é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o terceiro retângulo, esse é o segundo e o primeiro é 0. Tá? Esse aqui é o segundo retângulo, o terceiro retângulo. Quanto é o tamanho da base? A gente já sabe que esse tamanho aqui é padrão, é b sobre k. Quanto é essa altura? É a imagem desse cara. Tá? Então, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. F de 2b sobre k. Isso aqui é 2b sobre k ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, b ao quadrado, k ao quadrado. Tá bom? Tudo bem? Isso aqui é o quê? É só a imagem. Tá? Então, vamos lá calcular a área. Então, ficou 2 ao quadrado, b ao quadrado, k ao quadrado. Fazendo a multiplicação, não vou fazer essa operação, vou deixar 2 ao quadrado, b vezes b quadrado vai dar b ao cubo, k vezes k quadrado vai dar k ao cubo. Tudo bem? Essa é a área do terceiro retângulo. Vamos para o quarto retângulo agora. Que esse aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, é a área desse cara aqui. Vamos fazer o nosso desenho ampliado aqui. Então, imagina que o retângulo foi lá em cima, tá? Ele deve ter esse tamanho aqui, mais ou menos. Então, a área que eu quero é esse cara. Diga. Já esqueci.
Tá. A área desse cara agora, que é aquele retângulo pequenininho que vocês estão vendo lá, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Lembra? Esse ponto B sobre K, esse ponto 2B sobre K, e esse ponto é quem? 3B sobre K, tá? Vamos calcular a área desse retângulo. Então, é a área do retângulo, aquele é o 3, então agora do retângulo 4. A área do retângulo 4. A base é padrão, que é B sobre K. E a altura, quem é? É F de quem? De 3B sobre K. Tá? 3B sobre K. Tá bom? Então vai ficar B sobre K vezes. Isso aqui não tem que elevar ao quadrado, né? X ao quadrado da função? Então vai ficar 3 ao quadrado vezes B ao quadrado sobre K ao quadrado. Então essa área vai dar o quê? 3 ao quadrado, B ao cubo, K ao cubo. Tudo bem? Essa é a área do quarto retângulo. Você deve estar pensando aí, quantos retângulos a gente vai ter que fazer? Né? Eu vou reescrever aqui o que nós já fizemos. A área do retângulo 1, deu 0. A área do retângulo 2 deu B ao cubo sobre K ao cubo. A área do retângulo 3 deu 2 ao quadrado, B ao cubo, sobre K ao cubo. A área do retângulo 4 deu 3 ao quadrado, B ao cubo, sobre K ao cubo. Tá? Isso foi o que nós fizemos até agora. E você, assim como rima, já sabe qual é a área do retângulo 5. A área do retângulo 5 é o quê? 4 ao quadrado, B ao cubo, sobre K ao cubo. Ok? Você, assim como rima, também já sabe que vai se formar aqui K retângulos, tá? E você já sabe a área de todos eles. Em especial, você já deve ter sacado que aqui tem 1 ao quadrado, tá? Você também já deve ter sacado que eu posso enxergar isso como 0 ao quadrado, B ao cubo sobre K ao cubo. Tá? Você certamente já pensou que é 0, 1, 2, 3, 4. Quando for 1 é 0, quando for 2 é 1, quando for 3 é 2, quando for 4 é 3, quando for 5 é 4. Então, o último retângulo é o quê? É o quê? É K menos 1 ao quadrado, B ao cubo, K ao cubo. Você já tinha enxergado isso, tá? Nota agora que esse K, ele pode ser uma quantidade imensa, certo? Tá bom? E o Riemann pensou o seguinte, bem, eu já sei calcular a área de todos os retângulos, e não importa a quantidade de retângulos, tá? Eu sei calcular elas. Mas e se for muito grande essa quantidade de retângulos? Se eu somar a área de todos esses retângulos, eu não vou chegar perto da área do que está abaixo dessa curva? Sim ou não? Então o Riemann falou assim, bora somar, né? Então vamos somar essas áreas. Somando as áreas. Então ele pensou o seguinte,
Eu vou somar as áreas de todos os retângulos. Olha lá o símbolo. Vou somar todas as áreas dos retângulos de 1 até K, das áreas dos retângulos Is. Quando for 1, é a área do retângulo 1. Quando for 2, a área do retângulo 2. Tudo bem? Tá? Isso aqui, só para vocês não se enrolarem, isso aqui é a área do retângulo 1, mais a área do retângulo 2, mas vai embora até a área do retângulo K. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tudo bem? Muito bem. Então, somando essas áreas, somando as áreas de todos esses retângulos, vamos pegar elas. 0 mais 1 ao quadrado b ao cubo k ao cubo mais 2 ao quadrado b ao cubo k ao cubo, 3 ao quadrado b ao cubo k ao cubo mais k menos 1 ao quadrado b ao cubo k ao cubo. Tá bom? Então, isso é a mesma coisa que aquilo. Tá? O que você faria aqui? Oi? Coloca b ao cubo sobre k ao cubo em evidência. Tá? Então, você faz isso. b ao cubo sobre k ao cubo em evidência vai sobrar quem? Vai sobrar 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, k menos 1 ao quadrado. Beleza? Tá aí. Né? Só que no tempo do Riemann, já se sabia quanto é essa soma. Existe uma fórmula para isso. Em matemática, a gente chama dessa ferramenta de princípio da indução finita. Princípio da indução finita, tá bom? É quando você quer somar uma quantidade infinita ou quantidade finita, você consegue provar fórmulas para isso, tá? Então, a fórmula dessa soma, deixa eu pegar aqui para vocês, essa soma, ela é igual a k menos 1 vezes k vezes 2k menos 1 sobre 6. Essa é a fórmula, tá? Do princípio da indução. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Se vocês quiserem fazer, você testa primeiro para 1, verifica se dá certo. Deu certo, você supõe que vale para um certo número k, que vai ser a sua hipótese de indução, e prova que vale para k mais 1, tá? Essa é a forma de se resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, somar todos os retângulos, eu cheguei nisso aqui, tá? Só que você vai pensar assim, poxa, sim, significa o quê? Porque tem letras aí espalhadas, mas o que eu estou interessado mesmo é na área abaixo da curva. Mas para eu chegar na área abaixo da curva, você concorda que a quantidade de retângulos tem que ser muito grande? Sim ou não? Então eu tenho que mandar o k para onde? Para mais infinito, tá? Então eu vou mandar esse k para mais infinito, mas antes disso, eu vou trabalhar aqui em cima, tá? Dá para simplificar alguma coisa aí? Olha, dá para simplificar aqui, ó, esse com esse, concorda? Vou cancelar um k daqui com um k daqui, tá? E vou multiplicar esse cara com esse cara, tá bom? E vou tirar esse 6 para cá, tá? Olha lá, vai ficar assim, ó. B ao cubo vai ficar 6k ao quadrado, porque eu estou cancelando com esse k aqui, tá bom? Vou multiplicar esse com esse.
Isso vai ficar 2k ao quadrado. Esse com esse vai dar menos k, né? Esse com esse vai dar menos 2k. Então, vai dar menos 3k. E agora esse com esse, mais 1. Tudo bem? Tá? Então, pronto. Então, essa soma é igual a isso. Tá? Eu vou deixar isso aqui que eu vou precisar. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aplicar o limite dessa soma. Então vai ser limite de k indo para mais infinito do somatório de i variando de 1 até k da área dos retângulos. Isso aqui é a mesma coisa que limite de k indo para mais infinito daquela sentença ali embaixo. Que é o quê? B ao cubo sobre 6k quadrado. Você concorda que eu posso jogar esse k quadrado aqui para baixo? E já ir simplificando o que der para simplificar? Vê se você concorda comigo. Eu vou escrever assim, ó. Ali vai ficar 2 menos 3 sobre k mais 1 sobre k quadrado. Tudo bem? Joguei o k quadrado para cá, cancelou o k quadrado com o k quadrado daqui. Aqui tinha um k em cima, cancela 1k com 1k, sobra 1k. Aqui não tinha k, então ficou o k quadrado aqui embaixo. Tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar o limite com o k indo para mais infinito. Se o k for para mais infinito, isso aqui é constante, né? Isso aqui também é constante. Isso aqui vai para onde? Para zero. E esse? Para zero. Então, minha resposta vai ser o quê? Isso vezes 2. Então, a resposta vai dar b ao cubo sobre 3. Essa é a resposta. Tá? Então, Rima pensou o seguinte. Calma aí. Eu peguei retângulos que estavam por baixo da curva. Sempre vai faltar um pedacinho ali. Eu pego um retângulo grande, sobra quase semelhante a um triângulo, né? Não é bem triângulo. Aí eu vou diminuindo esses retângulos e esses triângulos lá também vão diminuindo. Então as minhas perdas vão ser cada vez menores. Se eu puder fazer isso infinitamente, então a tendência é que essa perda vá para onde? Para zero. Então a tendência é que a soma que eu estou achando seja realmente a área abaixo da curva. Tá? Mas o Rima ainda fica na dúvida, na seguinte dúvida. Calma lá. Essa área, ela é sempre menor, essas coisas que eu estou somando, sempre é menor que a área real, concorda? Sim ou não? Sim, beleza. Então, se é sempre menor, então eu vou começar a usar uma notação aqui, olha. Esse aqui era a área do retângulo 1, só que é o retângulo que está por baixo. Então, vou colocar um menos aqui. Aqui também vou colocar um menos, um menos, um menos, um menos, porque é o retângulo que está por baixo. Tá bom? Um menos. Aqui vou colocar um menos. E isso, o Rima deu um nome. Ele chamou isso de soma inferior. Beleza? Então ele deu um nome para isso. Essa é a soma inferior, tá? Lembra que nós escolhemos o retângulo aqui? Nós escolhemos o retângulo por baixo. Mas e se eu tivesse escolhido o retângulo por cima? Tá? Então, ao invés de o primeiro aqui, já não vai dar mais zero, concorda? O primeiro agora será esse retângulo aqui. O segundo já não é mais esse. O segundo agora
É esse retângulo aqui. O terceiro já não é mais esse. O terceiro já é lá em cima. É esse retângulo aqui. Tá bom? O Rima pensou assim, bem, se eu conseguir somar por baixo, eu tenho que conseguir somar por cima. E a soma inferior, eu usei um limite. A soma superior, também vou usar um limite. Então, a ideia dele... Então, a ideia dele é a seguinte, ó. Que se tudo estiver correto, a área desejada, se tudo estiver correto, a área desejada vai ser menor ou igual que a soma superior. Se tudo estiver correto, a área será maior ou igual que a soma inferior. Tudo bem? A gente só vai pensar nesse teorema quando a gente analisar de fato os limites. Até agora eu só sei um limite, tá? Eu sei que esse cara aqui é b ao cubo sobre 3. Tá bom? Eu sei disso. Agora eu vou atrás da soma superior, tá? Se acontecer o quê com a soma superior? Se a soma superior me acontecer um b ao cubo sobre 3, que conclusão eu chego? Que a área é o b ao cubo sobre 3. Entendeu? Isso não te lembra nenhum resultado? Além do teorema do confronto. Isso não te lembra nenhum resultado? Eu fui por valores menores, isso é o quê? Pode falar. Fala! A nossa colega fez o símbolo assim, ó. Limites laterais. Perfeito. Perfeito. Então, olha, eu vou por valores inferiores, acho uma coisa. Vou por valores superiores, acho. Se eu achar a mesma coisa, então esse cara do meio é isso. Se os limites laterais existirem e forem iguais, então esse cara do meio é esse valor. Beleza? Agora vamos atrás desse. Aí você deve estar pensando assim, a gente vai ter que fazer tudo isso de novo? Calma. Porque nós é inteligente, né? Nós sabe fazer conta. Vamos lá. Presta atenção. Vamos lá. Área do retângulo 1. Antes era 0, agora é o quê? O que é a área do retângulo 1 agora? Você concorda que a área do retângulo 1 agora é a área do retângulo 2? Não é esse cara que está aqui agora? Ah, então agora a área do retângulo 1 não é mais 0. Agora ele é a área do retângulo 2, é isso aqui. 1 quadrado, b ao cubo, sobre k ao cubo. Não faço mais conta, tá? A área do retângulo 2, que é esse cara aqui, não é o mesmo que esse cara aqui? Então ele é a área do retângulo 3 agora. Tá vendo? E eu já fiz essa conta, tá bem aqui. A área do retângulo 2 agora é 2 ao quadrado, b ao cubo, sobre k ao cubo. Tudo bem? E você vai brincar com isso, só que agora você vai colocar um mais aqui, porque agora você está usando a soma superior, tá bom? E qual você acha que é a área do retângulo 3? Se a do 1 é 1 quadrado b ao cubo sobre 3, o 2 é 2 ao quadrado b ao cubo sobre 3, quem é o 3? É 3 ao quadrado b ao cubo sobre 3, sobre k ao cubo. Tá bom?
Então, qual é a área do késimo retângulo? Que é o último retângulo. Então, a área do último retângulo lá então, a área do seu último retângulo é quem? É k ao quadrado, b ao cubo, sobre k ao cubo. Certo? Tá? E você não vai ter que somar todos esses caras? Sim ou não? Então, quando você somar todos esses caras, a área desses retângulos is, os superiores, i variando de 1 até k, vai ser o quê? Vai ser esse, mais esse, mais esse, mais esse. Todos eles têm b ao cubo sobre k cubo, né? Então tá aqui, b ao cubo sobre k ao cubo. Vai sobrar o quê? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais quem? K ao quadrado. Se não tivesse esse cara aqui, não é idêntico ao anterior? Sim ou não? Porque o anterior estava k menos 1 ao quadrado. Beleza? Mas não é a mesma soma, na verdade? No infinito não é a mesma coisa? Sim ou não? Sim, é a mesma coisa. Tá? Se no infinito as coisas são as mesmas coisas, então quando você terminar de fazer a conta, adivinha qual é a resposta que você vai achar? B ao cubo sobre 3. Entendeu? Então, essa é a genialidade dos caras. Tá ok? Esse é um exemplo. Eu fiz para vocês com um exemplo. Os caras não fizeram com um exemplo. Os caras pensaram, e se a gente fizer isso? Isso, isso. E hoje nós temos computação gráfica para isso. Tá? Então, olha lá. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Antes não tinha nada disso. Olha só, eu vou colocar aqui um controle deslizante primeiro, tá? Suponha eu colocar esse controle deslizante de tamanho... Vou querer aqui de 1. Um número aí, bem alto. Quantos retângulos vocês vão querer? 1000? Não. Tá aí, 3, 6... Eu acho que está 500 milhões aqui de retângulos, tá? Incremento 1. Tá aí, 500 milhões de retângulos. Eu vou colocar aqui a função f de x é igual... Eu vou colocar x quadrado... Eu vou colocar mais um, só para subir um pouquinho, para a gente enxergar todos os retângulos, tá bom? Tá? Então tá aí. Vou colocar aqui a soma de rima. À esquerda. A função f. O valor inicial que era do 0 até o 2. O número de retângulos A. Tá aí o cara, tá? Nota aqui, eu estou indo de 0 a 2, tá? Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos dar uma de rima agora. Observa, eu coloquei só um retângulo. Se é só um retângulo, apareceu esse aqui, a área 2. Mas essa área abaixo dessa curva é 2? Está muito longe de ser 2, né? Então vamos mudar isso aqui. Vamos aumentar o número de retângulos. Foi para 2 agora. Está lá, 2 retângulos. Agora a área foi para 3. A área está aparecendo bem aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para o lado. Para baixo, para cima. Não quer ir. Tá aqui, a área deu 3. Acompanhe aqui no lado, está aparecendo o número 3 aqui, tá? Vou aumentar o número de retângulos. 1, 2, 3. Está aí o número de retângulos. Tá? Eu estou me aproximando ou não da área? Vamos então aumentar o número desses retângulos aí. Ok? Então, tá bom aí? 269 retângulos? Mais um pouquinho? Tá, então, 311. 311 retângulos, aí você pode pensar assim, parece que já pintou tudo, né?
Né? Chegamos onde? Chegamos no 4,65 a área. Mas nós temos computação para descobrir se nós estamos indo bem. Vamos aproximar aqui e ver o que é que está acontecendo. Deixa eu aproximar mais aqui. Opa, nós estamos perdendo muita coisa. Sim ou não? Tem triângulos ali sobrando. Mas eu usei só do 311. Vamos aumentar esse negócio. Já tem o quê? 165 milhões de retângulos. Tá? Aí você pensa, já pintou tudo. Então você vai lá com a sua lupa e vê o que é que está acontecendo. Será que já pintou tudo mesmo? Ainda tem. Né? Então, você aumenta essa quantidade. Tá? Então, você vai lá para um número bem mais alto e nota que parece que nem mexe mais, né? Tá bom? Então, a ideia é exatamente isso. É por isso que nós colocamos aqui, olha para cá. É por isso que a gente coloca aqui, caindo para o infinito. Tá bom? Porque nós queremos refinar mais ainda. Tá? Quando eu mando isso para o infinito, a minha aproximação é excelente. Tá ok? Ficou claro? Essa é a ideia do Riemann. Tá? Fizemos a ideia do Riemann por um exemplo. Que tal a gente definir mesmo a ideia do Riemann? Vamos definir mesmo, de fato, a ideia dele. Olha lá. Aqui, a ideia do Riemann é essa. Você pega uma função e começa a colocar retângulos ali. Mas colocar esses retângulos lá, na verdade, o que que você está fazendo de cara, de imediato? É você pegar um intervalo. Aqui no exemplo que eu peguei foi de 0 a B. Mas esse intervalo ele tem que ser qualquer. Então a gente vai chamar de A até B. Tá bom? Então eu vou dividir esses intervalos em subintervalos. O nome disso se chama partição. Tá ok? Então eu vou particionar esse intervalo. Não precisa os tamanhos serem o mesmo tamanho. Eu fiz aqui só para facilitar as contas. Eu deixei todos com o mesmo tamanho, do tamanho B sobre K. Mas não precisa. Pode ser qualquer tamanho. Pode ser um pequenininho, o outro grandão, não importa. Tá? Desde que você faça essa divisão. Então o Riemann pensa assim, faz a partição aí primeiro. Particionou, depois vai surgir os retângulos. Soma essas áreas. Tá? Continuando. Olha lá no slide. Então, quando você faz essas partições, vai surgir um x0, um x1, um x2, de forma que o x0 é o seu primeiro e o seu xn é o seu último. Tá? Então, você vai dividir o intervalo em um monte de pedaços. Então, vão surgir esses intervalos aqui. Esse intervalinho, até o último intervalo. Tá? Continuando. Então, deixa eu apagar isso aqui. O que é que ele está dizendo aí? Você tem aqui o A, você tem aqui o B, tá? O seu A vai ser o teu x0 e o B vai ser o teu xn, tá? E você vai dividir isso aqui. Claro, você não pode pegar duas vezes o mesmo cara, tá? Então esse aqui seria o teu x1, esse aqui seria o teu x2, sempre um maior que o outro, x3 e vai embora, até chegar no teu xn. Esse conjunto aqui é chamado de partição. Tá bom? Se por acaso você escolheu uma partição e alguém disse para ti assim, poxa, quando tu fizeste essa tua partição, teve muitas perdas. Ainda faltou muitas áreas. Tá? Então você faz o que nós chamamos de refinamento da partição. Que é esse refinamento da partição é fazer exatamente isso aqui. Aplicar o limite. Tá? Quando você aplica o limite, você subdivide o intervalo mais ainda. Tá? Agora, presta atenção. Quando você faz essas divisões, suponha que esse aqui seja o x2 e esse aqui seja o x3. Tá?
Então, surgiu aí um intervalo que vai de x2 até x3. Alguém pode perguntar para você, qual é o tamanho desse seu intervalo? Como é que mede o tamanho de um intervalo na reta? Como é que faz? Sempre você faz o maior menos o menor. Então, o x3 menos o x2 é o tamanho desse intervalo, tá? Então, imagina, você vai ter um intervalo x0 até x1, vai ter um intervalo x1 até x2, x2 até x3, tá ok? Aí vão te perguntar, qual o tamanho desse intervalo? A primeira variação é x1 menos x0. Esse é o tamanho do intervalo, tá? A segunda variação é x2 menos o x1 menos x0, tá? x2 menos o x1. Essa é a tua segunda variação, tá bom? A terceira variação é o x3 menos o x2. Tá ok? Como o tamanho do intervalo ele pode ser diferente, não precisa ser os mesmos tamanhos, nós vamos sempre olhar para o cara que tem um maior tamanho. Tá? Esse cara a gente vai chamar de máximo dos delta xi. A gente vai olhar para esse cara. Porque se eu olhar para o máximo, se eu mandar o máximo para zero, o que acontece com todos os intervalos? Se eu mando o máximo para zero, então todos os outros têm que ir para zero, porque esse é o máximo. Tudo bem? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, só para vocês já entenderem a noção dos intervalos. Continuando. Então, tá aí os teus intervalos, tá bom? E em cada intervalo, você vai escolher um carinha. Aqui, entre x0 e x1, existem infinitos números. Você pode escolher qualquer cara lá dentro. Entre x1 e x2, existem infinitos números. Você escolhe qualquer um. Entre x2 e x3, existem infinitos números. Você escolhe qualquer um. Peraí, mas escolhe para quê? Nós fizemos uma escolha aqui ao calcular a área desses retângulos. Que escolha foi essa? Pegando o retângulo que está abaixo, qual foi a escolha que nós fizemos? Nós pegamos o cara do lado esquerdo. Nós pegamos o cara que tem a menor imagem. Pegando o retângulo maior, a gente pegou o cara do lado direito. Entendeu? Então eu escolhi esse cara nesse intervalo. Depois eu escolhi esse cara nesse intervalo. Tá? O que eu estou dizendo para você é que você não precisa escolher o extremo esquerdo e nem o extremo direito. A sua escolha pode ser mais aleatória ainda. Porque, observa a ideia do Riemann. A ideia do Riemann é o seguinte, que se você tem aqui a curva e você pensa num cara aqui, xi menos 1 até um xi, nós estávamos pensando no retângulo que está abaixo e no retângulo que está acima, certo? Mas alguém pode dizer assim, mas por que eu tenho que pensar no retângulo que está abaixo e no retângulo que está acima? Será que não existe um retângulo que está melhor do que esses dois? Pois é. A gente pode pensar nesse cara bem aqui. Entenderam? Se eu pegar esse cara bem aí eu estou escolhendo um cara aqui, no meio, que a imagem dele vai ser a altura desse retângulo, tá? Aparentemente, essa aproximação pode ser melhor. Aparentemente, tá? A área dele é maior que a área desse pequeno e é menor que a área desse grande. Parece até que uma aproximação muito boa, olha, porque o que está faltando aqui pode estar quase sobrando aqui, ó. Entende? Então, parece que essa é uma aproximação melhor ainda, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, olha lá. Vou projetar lá o slide. Então, você, dado o gráfico da função,
Particiona o domínio, tá? E em cada intervalinho você vai escolher um lambda. É só letras ali, tá? Cada intervalinho vai escolher um cara que vai me determinar a altura do retângulo, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Essa continha que está escrita aqui embaixo é a área dos retângulos, que a gente fez agora há pouco. Vou somar a área de todos os retângulos, tá bom? E agora vamos pensar. O que é que nós temos ali? Seja f uma função, então eu vou chamar f, ela está definida nesse intervalo AB, tá? Eu vou pensar na partição desse intervalo, essa partição x0, x1, vai embora, até um xn, e esse xn é o próprio b, tá? O que eu quero dizer para você é que f de b menos f de a, ele é igual... Projeta lá, por favor, rapidinho. É igual a soma de i de 1 até n do f de xi menos f de xi menos 1. Você aceita isso? Você aceita isso? Eu estou te dando uma função, f, ela está definida no intervalo fechado, tá? Eu te dou uma partição, ok? E eu estou falando para você que se você pegar o que é isso, está aqui o cara, x0, x1, x2, x3. O que é que ele está pedindo para fazer aqui? Você pega a imagem do extremo direito, pega a imagem desse cara, subtrai da imagem do extremo esquerdo, subtrai da imagem desse cara. Então você vai fazer f de x1 menos f de x0. Esse símbolo significa que tu precisa somar. Você soma com o próximo. Quem é o próximo? Vai para o próximo intervalo. Pega f de x2 e subtrai com a imagem do f do x1. Já fiz isso no primeiro intervalo, no segundo intervalo. Aí você vai ter que somar. Vou para o próximo intervalo. F do extremo direito menos o f do extremo esquerdo. Tá bom? E você vai somando isso, tá? Vamos para mais um intervalo. Quem seria? x4 aqui. F do extremo direito menos o f do extremo esquerdo. E você vai somar isso para todos os intervalos, tá? O que foi que o Riemann sacou? Ele sacou o seguinte, que o x1 está aqui, e o x1 está aqui, com sinal trocado. O x2 está aqui, o x2 está lá, com sinal trocado. O x3 está aqui, e o x3 está lá, com sinal trocado. Se o meu intervalo vai do x0 até o x4, quem é que sobra nessa soma? Só o f do x4 e o f do x0. E se você está olhando para todo o seu intervalo de A até B, que foi que o Riemann sacou? Que só sobra a imagem do último menos a imagem do primeiro. Entendeu? Isso é incrível, né? É incrível. Aí você diz assim, o Riemann não tinha o que fazer? Tinha que fazer matemática para a gente estar aqui hoje, né? Então, ele sacou isso, tá? E isso é uma sacada incrível, incrível mesmo, porque o cara, ele enxergou mais coisas.
Ele sacou o seguinte, Era tá boa. Suponha que esse cara aqui é o A, tá? E eu vou passar aqui a reta secante, tá? Suponha que esse aqui é o A, então esse cara aqui é o F de A. Beleza? Suponha que esse aqui é o B. E esse cara aqui é o F de B. Tá beleza? Agora, projeta lá o slide, por favor. Eu vou te dar o seguinte nesse exemplo. Eu estou linkando tudo, tá? O que é que eu vou te dar nesse exemplo? Seja Fzão e Fzinho definidas nesse intervalo fechado, tal que a derivada da Fzão é Fzinho nesse intervalo aí. Tá bom? Então, estou te dizendo. Então, esse gráfico aqui é da Fzão. Tá? E eu estou te falando aí que a derivada do Fzão é a Fzinho. Em AB. Tá? Volta lá. Assim, Fzão é uma primitiva de Fzinho, certo? A gente já estudou primitiva, tá? Então, se uma função, quando você deriva da outra função, então quer dizer que ela é primitiva dessa função, tá? Então, é primitiva. Então, considera essa partição aí, tá? Com essa partição, olha para cá agora. Com essa partição, eu sei que funciona isso. Tudo bem? Diga. Não, eu estou concluindo que ela é primitiva porque eu estou dizendo que a derivada dela é a Fzinho. Isso, só estou colocando isso agora, tá? Então, como eu estou te falando que a derivada da Fzão é Fzinho, conclusão, pela definição de primitiva, então a Fzão é primitiva da Fzinho, tá bom? Muito bem. Coloca lá agora. Prove que, escolhendo convenientemente um certo CI, em cada um dos intervalinhos, quem são esses intervalinhos? São os intervalinhos criados a partir da partição, tá? Eu estou te dizendo que vai ter sempre um carinha que você pode escolher lá, tá? Então, eu vou tirar o A aqui. Agora eu vou olhar para xi menos 1. Então, isso aqui é a imagem de f de xi menos 1. E esse aqui vai ser o meu xi. E esse aqui vai ser o f de xi. Tá bom? Tá? O que é isso que eu estou fazendo? É um zoom do zoom. Esse aqui é só o intervalozinho de xi menos 1 até o xi. Tá? Lembra que tem o intervalo AB? Eu não dividi ele em um monte de pedaços? Eu peguei só um pedacinho e está aqui ele. Tá? Se a derivada da função é Fzinho, espera aí, se eu estou falando que a função Fzão tem derivada, então ela é derivável, certo? Se ela é derivável, ela é contínua, tá? Ela é contínua. Eu consigo determinar essa reta secante. Então, aqui é aplicável o quê? Qual é esse resultado? Teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, existe um certo CI, que eu coloquei lá no exemplo de CI barra, diga. O Paulo, né? O Paulo está perguntando por que esses dois pontos são interessantes para a gente continuar a nossa aula. Basicamente é isso, né?
Porque nós pegamos o intervalo AB, certo? Nós pegamos o intervalo AB e dividimos ele, certo? O que eu estou fazendo aí é pegar um intervalo de todos esses intervalos aí, porque quando eu divido vai surgir um monte de subintervalos, tá bom? Então o que eu estou te dizendo é que eu vou escolher um intervalo qualquer. E eu vou conseguir te mostrar que uma coisa funciona dentro desse intervalo. Se funciona para um intervalo e esse intervalo é um intervalo qualquer, então funciona para qualquer intervalo aqui dentro. Entendeu? Eu não estou te dizendo quem é esse intervalo, eu só peguei xi menos 1, xi. Deu para entender? Então, se funciona no intervalinho, como esse intervalinho é qualquer, funciona para todos os outros. Aí a gente junta a informação. Tá? É como o Riemann fez. O que foi que ele fez? Vamos pegar só um retângulo. Um retângulo não resolve. Somando todos os retângulos resolve. Entendeu? Então, vamos pegar só nesse intervalinho. Nesse intervalinho, a função f é derivável em todo o intervalo. Se é derivável em todo o intervalo, ela é derivável no intervalinho também. Então, é aplicável o teorema do valor médio aqui. Se é aplicável o teorema do valor médio aqui, existe um cara aqui que é o CI. Quem é esse CI? Esse CI, ele está por aqui assim, que... Vou pegar esse azul. Que vai me dar uma reta tangente que vai ser paralela à reta secante, tá? Esse cara aqui é um CI. Tá bom? Então, o teorema do valor médio me diz que existe esse CI nesse intervalo xi menos 1, xi, tá? Tal que... O que é que diz o teorema? Tal que a derivada da função em CI é igual ao quê? F de xi menos f de xi menos 1 dividido por xi menos 1. Não é isso? O coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Tá? Continua pensando comigo. Aí você diz, professor, o que disse que eu estou pensando? Vamos, força. Eu avisei vocês desde o primeiro minuto da aula passada que hoje seria tenso. Mas não está sendo tenso, está sendo divertido, você sabe disso. Não está? Não responde. Então, derivada da Fzão. Quem é a Fzão? É a Fzinho. Isso aqui. Quem é xi menos 1? É o delta de xi. Só que ele está dividindo, vou passar para cá, multiplicando. Isso aqui é igual a Fzão de xi menos Fzão de xi menos 1. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Eu estou comparando a Fzão com a Fzinha. Tá? Maravilha. Isso aconteceu em um retângulo, aliás, em um intervalo. A pergunta do Paulo é por que esse intervalo, né? É um intervalo qualquer. Acontece aqui, mas eu quero em tudo. Tá? Se eu quero em tudo, o que é que eu aplico aqui? Não. Isso acontece aqui, precisa acontecer em todos os outros. Eu tenho que somar tudo, ok? Ficou claro? Então eu somo o que acontece aqui, 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 vou somando todos, tá? Então aplico o somatório. Aplico o somatório. Vou somar esses caras todos. Eu vou só inverter a ordem aqui, tá? I variando de 1 a n, desse cara, Fzão de xi menos Fzão de xi menos 1. Isso aqui é igual
Isso aqui é igual a somatório de I variando de 1 a N da Fzinho de CI delta de XI. Ok? Tem esses dois somatórios, tá? Quem é isso? Ok? É F de B menos F de A. Então, esse cara é a F de B menos F de A. É essa soma. Beleza? Tudo bem? Até aí? O que é isso aqui? O que é isso? Não, não quero isso. O que é isso? Vou voltar no desenho inicial. Tinha um carinha aqui, formava um retângulo, não formava? Não formava um retângulo? Eu não tinha uma certa base aqui, que tinha o tamanho fixo, que era B sobre K? Só que agora nós estamos em um caso geral. Se é caso geral, eu não sei quanto é esse B sobre K. Isso aqui é uma variação de X. Variação de XI, tá? Se essa aqui for a função F, e eu estou escolhendo agora, eu estou fazendo uma escolha, apaguei o desenho. Eu escolhi um C qualquer lá, de forma que o C agora é esse cara. Então, esse é o CI, esse aqui é a imagem do F de CI. Então, F de CI vezes delta de XI é o quê? É a área desse retângulo. Não é bonito demais? É sim! Olha para cá. Então, ó, esse é a área do iésimo retângulo. Tá? Só que eu estou somando todos os retângulos. Então, eu estou achando a área de todos os retângulos até N. Beleza? Olha a relação incrível que o Riemann fez. Ele está relacionando a primitiva com a função. Só que isso aqui dá a área embaixo da curva? Dá ou não? Não dá. O que é que falta aqui? Falta o limite de n indo para o infinito. Quando eu aplicar o limite aqui, mas isso aqui não é uma constante? Isso aqui não é uma constante? Aplicar o limite desse lado não muda, né? Daquele lado lá vai. Aplica o limite aqui e você vai achar a área. Tá? Você acha a área abaixo da curva. O que eu acabei de mostrar para vocês é o seguinte, que essa área abaixo da curva do gráfico da função f é igual a você pegar a primitiva da f, calcular no extremo direito, pegar a primitiva da f, calcular no extremo esquerdo, subtrai, essa é a área. Entenderam? Então, defino para vocês o seguinte resultado. Que, olha lá, esse é o nosso resultado. O nosso resultado é a integral de A até B da função f dx nada mais é do que o limite do máximo dos ΔXi indo para zero do somatório
de I variando de 1 a N, do f de CI, delta de XI. Isso é a integral. Sejam bem-vindos ao curso de integral. Tá bom? Então, eu estou falando de algo. Eu estou falando de algo que foi descoberto perto de 1800. Ok? Os caras sacaram essas coisas lá. E hoje a gente está aqui. E é graças a esses caras que a gente faz coisas incríveis em cálculo. Tá bom? Então, tá aqui. Essa é a sua integral. E existe um resultado chamado de teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo vai te dizer em conta isso aqui. Que é a integral da função f. É a primitiva da f avaliada nesse extremo, menos a primitiva da f avaliada nesse extremo. Mas nós já fizemos tudo. Eu só preciso enunciar para você o teorema. Porque você já sabe o que é a integral. Esse limite está bem aqui. Só falta aplicar limite aqui. E isso é f de b menos f de a. Então está tudo pronto. Só precisa enunciar. Então, se tinha coisas delicadas a serem feitas, era na aula de hoje. Daqui para frente, é só felicidade. Sério. É só sorriso, só alegria. Tá? Então, isso é integral. Tá? A parte difícil foi hoje. Não se preocupa. A parte mais difícil vem depois. Vamos lá. Projeta lá. Então, o que é que você precisa? O que é que você precisa? Toda função contínua em um intervalo fechado é integrável nesse intervalo. Então, se você tiver uma função e você souber que ela é contínua no intervalo fechado, acabou. Ela é integrável. A gente não vai provar isso. Não quero ficar castigando vocês mais ainda. Vamos lá. Passo a passo do que nós fizemos até agora. Foi o seguinte. Você pega um intervalo, você divide esse intervalo. O nome dessa divisão se chama partição. Tá? E você vai escolher um certo lambda i, que eu chamei aqui de CI. Tá? Essa escolha, ela vem do teorema do valor médio. Tá bom? Vai formar N retângulos de base ΔX, na verdade ΔXi, vezes o f que eu chamei de CI, f de CI. Você soma a área de todos esses retângulos, aplica o limite e isso é a sua integral. Tá? Então esse foi o nosso passo a passo do que nós fizemos. Tá? A gente põe como definição que... Olha para cá, rapidinho. Olha para essa escrita. Essa escrita aqui a gente chama de integral. Tá? Como é que nós lemos isso? A gente lê integral da função f de a até b. Só isso. Tá? Agora... Lê cada item desse. O que significa cada um desses itens? Esse aqui, o que a gente chama de integrando, tá? É a função que tu vai ter que integrar, é essa. Essa aqui é a diferencial, tá bom? Para que serve essa diferencial aqui no cálculo 1? Ela vai nos dizer qual é a variável que tu precisas integrar, tá? Para isso que vai servir essa diferencial. E vai também nos ajudar a fazer mudanças de variáveis. Tá? Que a gente vai precisar fazer. Esses carinhas aqui a gente chama de limites de integração. Limite inferior e limite superior. O que eu estou colocando ali como definição para você é o seguinte, que se por acaso eu trocar de ordem esses dois aqui, se eu passar o A para lá e o B para cá, vai mudar o sinal. Vai ficar negativo. Tudo bem? É isso que vai acontecer, tá? Outra coisa, como o integral foi definido a partir da tentativa de se achar áreas, tá? Então, você consegue me dizer com naturalidade
qual seria a resposta disso aqui? Integral de f de a 0. Tá? Porque você quer calcular uma área que está abaixo de uma curva, a base vai de A até A. Não tem a base. Ok? Então, essa integral aqui é 0. Beleza? Sempre que os limites de integração forem iguais, o resultado é 0. Outra coisa. Por tudo que nós fizemos aqui, nessa parte, você também notou, eu sei que você notou isso, que eu não usei módulo em canto nenhum. Tá? Eu estou usando aqui f de ci. Mas o f de ci não é a imagem da função no ponto ci? Só que essa imagem, nesse caso aqui, ela está acima do eixo. Mas o gráfico poderia estar aqui embaixo, né? Se tivesse aqui embaixo, não seria negativa a imagem? Então, esse valor iria aparecer negativo aqui. Tudo bem? Então, se o gráfico está abaixo do eixo x, o resultado da sua integral vai ser um número negativo. Se a pessoa pergunta para você qual é a área, aí tu tem que aplicar o módulo. Deu para entender? Tá? Ficou acima do eixo, o resultado vai ser positivo. Ficou abaixo, o resultado vai ser negativo. Tá? Diga. A gente vai resolver agora. A pergunta do Paulo é a seguinte: se a gente tiver uma função que uma parte é positiva, outra parte é negativa, como é que a gente faz? Vamos lá para os exemplos. Propriedades. Assim como existem as propriedades na derivação, existem as propriedades na integração. Se você está integral da soma, é a soma das integrais, desde que as funções f e g sejam integráveis. Tá? O que significa ser integrável? Olha aqui. Esse cara aqui, esse somatório, ele vai surgir bem aqui, ó. É um limite. Tá? Quer dizer que a integral é um limite. Mas você sabe que limite, ele tem a condição de existir ou não, né? Então, se esse limite existir, é que a gente diz que a função é integrável. Tá? Hoje eu evitei usar épsilos e deltas, mas aí tem um épsilon e delta aí implícito que vocês vão descobrir depois, tá bom? Então, não quis colocar, tá? Então, f e g, se forem integráveis, a integral da soma é a soma das integrais, tá bom? E se você tiver uma constante na derivação, como é que a gente faz? Você não esquece a constante e deriva só a função? Não é isso que você faz? A mesma coisa aqui. Na hora de integrar, você pode pegar a constante, jogar ela para fora da integral e integra o resto. Tá? Pode fazer isso. Se a função também, se ela for maior ou igual que zero, o resultado da integral vai dar maior ou igual que zero, que foi o comentário que eu fiz agora há pouco. Se o gráfico está por cima do eixo x, a resposta vai ser uma coisa maior ou igual que zero. Se está por baixo, vai ser uma coisa menor ou igual que zero. Tá? Essa outra propriedade eu explico depois em exercício. Vamos lá. Primeiro problema. Vamos lá. Resolver questões agora. Temos talvez 10 minutos para resolver as questões. Primeira questão. A primeira questão é a integral de menos 1 a 5 do 1 mais x. 1 mais x, ele é uma coisa assim. Tá? Passa aqui pelo 1, passa aqui pelo menos 1. E só deixa lá, por favor. É integral de menos 1 a 5 de 1 mais x dx. Quero saber qual é essa resposta. Olha para cá agora. De menos 1, eu quero de menos 1 até 5. Então, você vai lá e pega o 5. 5, substitui na função. O 5 vai no 6, concorda? Então, o 5 está indo aqui no 6. Então, é de menos 1 a 5. Você concorda que é isso aqui que ele quer calcular? Sim ou não? Quanto é a resposta? Esse tamanho aqui é quanto?
6, tá? Esse tamanho aqui é quanto? 6. Base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 6? Não vamos errar agora. Tá? 6 vezes 6, 36. Dividido por 2, 18. Ok? Ah, mas é assim que resolve a integral? Calma, não te empolga. A gente já combinou sobre isso, tá? Já combinou. Não existe empolgação. Próximo problema. Quem se empolga aqui é só eu. Vamos lá. Letra B. Menos 1 a 2 de 1 menos x dx. Olha, 1 menos x. Isso não é uma função decrescente? Que passa pelo 1? Vamos ver aqui. É isso, né? Eu quero de menos 1 até 2. Vou colocar no menos 1, substitui aqui, vai dar 1 menos vai dar 2, né? Então, no menos 1 dá 2. E no 2 dá menos 1. Então, aqui no 2 dá menos 1. Tá? O que é que a gente quer calcular? Não é isso aqui? Mais isso aqui? Sim ou não? É isso. Esse desenho representa essa integral. Tá? Mas olha, quem é esse cara? Esse cara é 1, né? Tá? De menos 1 até 1 dá um resultado positivo. De 1 até 2 dá um resultado negativo. Não esquece disso. Tá? A gente não está calculando área. Beleza? Então vamos lá. Essa parte, quanto é a base? 2. Quanto é a altura? 2. 2 vezes 2? 4. Dividido por 2? 2. Então, esse pedaço, o valor é 2. Tá? Esse pedaço. Esse aqui, quanto é esse tamanho? 1. E esse tamanho aqui da altura? Também é 1. 1 vezes 1? 1. Dividido por 2? Meio. Só que negativo. Então, esse pedaço aqui é menos meio. Então, eu tenho que somar esse com esse. Isso aqui dá 3 meios. É isso, né? 3 meios. Ok? E isso não é cálculo de área. Tá? Se for cálculo de área, tu tem que ficar trocando os sinais sempre. Próximo problema lá. Qual é? Vou fazer a F, que aí responde a pergunta do Paulo. Que não. Está aí o gráfico da função seno. De menos π a π. Você concorda que isso aqui é igual a isso aqui? Sim ou não? Igual com os sinais opostos, né? Então, quanto é essa integral? 0. Ok? Tudo bem? Muito bem. Próxima lá. Aquela módulo de x ali. Eu quero de menos 1 a 2. Vou colocar aqui menos 1. Então, eu quero isso e quero isso aqui. Tá? Então, pego a área desse retângulo e somo com a área desse retângulo. Já que está sempre acima, vai ser tudo positivo. Né? 1 vezes 1 é 1, dividido por 2 é meio. Então, a resposta aí vai dar meio, mais 2 vezes 2 é 4, dividido por 2 é 2. Então, a resposta é 4, 5 meios, né? Tá bom? Então, essa é a resposta. Tá? Vamos pegar a terceira, então. Não, a segunda.
Segunda, olha lá. Segunda, usando propriedades de integrais, mostre que essa integral é maior ou igual que zero. Como é que você prova? Como é que você prova que essa integral aí é maior ou igual que zero? De 0 até 4, x² menos 4x mais 4 dx. Como é que eu provo que isso aqui é maior ou igual que zero? Oi? Concavidade para cima aí. Ela está acima do eixo x. Então, vamos só reescrever essa função aqui. Você concorda que essa função ela é x menos 2 ao quadrado? Sim ou não? X menos 2 ao quadrado. Essa função aqui é sempre maior ou igual que zero. A gente enunciou uma das propriedades que se o integrando for maior ou igual que zero, então a integral é maior ou igual que zero. Tudo bem? O outro resultado lá. Projeta lá, por favor. Terceira questão. Esse enunciado ele é bem intuitivo. Se você tem uma função que ela é menor ou igual que um m maiúsculo e é maior ou igual que um m minúsculo, então você vai ter uma noção de como é que é a integral dela. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Suponha que você tenha isso, de A até B, e que esse aqui seja o M maiúsculo e esse aqui seja o M minúsculo. Tá? Você concorda que a área abaixo do gráfico da função f, ela vai ficar entre esse retângulo aqui e esse outro retângulo aqui? Sim ou não? Tá? Então, conclusão que a gente tira, que a integral de A a B da função dx, ela é menor ou igual. Quem é a área do retângulo maior? É m, que é esse tamanho, vezes b menos a. Tá? A área do retângulo menor é m minúsculo vezes b menos a. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então, se você sabe um valor que é inferior e um valor que é superior, então a sua integral ela é limitada por esses dois valores. Tudo bem? Oi? Sim. Deu igual porque a gente aplicou um limite lá. Aqui não tem um limite. Aqui está fixado. Lá nós fomos somando retângulos. Aí eu tenho um retângulo grandão, entendeu? Lá eu fui diminuindo os retângulos. Aqui eu tenho só um retângulo. Mas se eu fizesse infinitos retângulos por baixo e infinitos retângulos por cima, daria igual. Aqui eu só peguei um por baixo e um por cima. É uma consequência imediata. Não estou usando. Tudo bem, pessoal? Deu para ter o primeiro contato? Estudem. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.